Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos estudando nessa temporada uma visão incrível sobre Jesus na perspectiva de João, o evangelista, né? A vida e obra de Jesus com base no Evangelho de João. O tema do trimestre é o Verbo, e a gente começou já com todo vapor aí no começo desse trimestre. A gente vê os evangelistas começando sempre com Jesus a partir de alguma genealogia. O Mateus começa ali Jesus no ventre de Maria, Marcos começa ali descrevendo a infância de Jesus, Lucas descreve Jesus como filho do homem, aquele que veio para salvar a gente, e já João começa dizendo que ele não é só o princípio da criação, ele é o princípio de tudo, e nada do que existe se não fosse através dele, que é o Criador de todas as coisas. Então a gente está tendo a oportunidade de conversar um pouquinho mais, de aprofundar nossa experiência com a palavra de Deus, através da visão de João sobre quem era Jesus. A gente tem a oportunidade de poder estar aqui aprendendo, crescendo, se desenvolvendo e aprofundando a nossa fé através do nosso estudo da palavra de Deus. Eu queria agradecer você mais uma vez que tem acompanhado esse podcast. Eu tenho a alegria de poder receber aqui um grupo de pessoas muito especiais, representando aqui a nossa liderança do Ministério Jovem. Inclusive, temos representação de fora. Olha aí, galera, tem muito top aqui, viu? Eu tenho o prazer de receber também aqui uma garota. Ela é voluntária, atualmente está trabalhando aí como assistente da direção geral da nossa faculdade lá no Líbano, a Middle East University. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. A Rebeca Toledo, solteira, só para constar ainda por enquanto aí, viu? Ela é administradora, tem atuado lá usando os seus dons, sendo uma bênção naquela região. Deu uma pausazinha por conta de toda a situação que está acontecendo lá no Oriente Médio. E é um prazer te receber aqui. Obrigado mais uma vez, tá? Bem-vinda, Rebeca. Obrigada, pastor, mais uma vez pelo convite. E hoje, né, a gente tem uma presença bem inusitada aqui. Um privilégio receber esse pastor que atualmente está como líder jovem lá da Associação Norte Catarinense, pastor André, que é casado com a Priscila. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Diretamente de Joinville. Olha aí, velho. Santa e Bela Catarina. Muito da hora. Quem foi me buscar no aeroporto foi meu amigo Giovanni. Olha aí. Giovanni Martins, vulgo Piauí, Isso vulgo aí, Piauí. Pastor Giovanni, pastor do Distrito da Penha, aqui na Associação Paulista Leste. Meu colega de turma, nos formamos juntos em 2015. Bênção pura. Muito bom, viu? E aí, Giovanni, beleza? Beleza, muito bom ver aqui o André, brother da faculdade aí. Fico feliz em poder estar nesse momento aí gravando podcast com ele. Eu vi dizer que o time de vocês era imbatível, é verdade, velho? Olha, ele era batível. Foi imbatível em um ano só que a gente foi campeão. Depois ele foi imbatível. Invictus lá, viu? Na Copa, o quê? Copa da Copa lá? Copa Dask. Copa Dask. É isso aí. E eu tô aqui também com o brother aqui, piauiense também. É isso aí. Piauí Dave. Meu amigo também aqui, ó, vulgo Piauí, viu? Aqui hoje o Piauí venceu. Alegria estar aqui contigo também, Fabrício. Prazer é nosso, mano. Muito bom, viu? Deus abençoe, Giovanni. Você é uma bênção aí, uma inspiração para nós também aqui. Um abraço para os jovens da Penha, para a galera também de Perus aí. E para os jovens, tive o prazer de estar aí, né? Lá em Blumenau. Vigília Jovem da Associação Norte Catarinense em Blumenau. Da hora, viu, cara? Parabéns aí pelo trabalho. E um abraço para os jovens lá de Santa Catarina, da União não, né? União Sul Brasileira, União Associação Norte Catarinense. Norte Catarinense. Muito bom. Deus abençoe vocês, tá? Bom, eu queria começar aqui nosso episódio desafiando você a seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, você encontra lá os bastidores, quem vai estar gravando, os cortes da semana, nossos projetos também. Estamos chegando já no final do ano. Vem aí, Convenção Jovem, 23 de novembro, 3 da tarde, tá bom? Pastor Carlos Campitelli, Cândido Gomes. Final de um projeto especial do Ano Missão também aqui. Todos os desafios que teremos aí para o próximo ano. Vamos lançar aí o projeto, nosso programa discipulado para o próximo ano, o MRNT. E você que é diretor de jovem está sendo desafiado a representar a sua igreja lá na igreja do Tatuapé, tá bom? Às 3 da tarde. Beleza? Bom, eu queria desafiar você também que quer acompanhar esse podcast aí em áudio ou em vídeo. Em vídeo no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Sempre no início da semana, depois das 2 da tarde. Você acompanha também a minutagem, os dias da semana. Você tem ali insight para você poder acompanhar esse conteúdo também aí na sua igreja. Também compartilhar com a sua galera no seu grupo do WhatsApp aí sempre no início da semana, para ter insights a mais, motivação a mais para você estudar a lição da Escola Sabatina, tá bom? E se preferir em áudio, é só procurar na sua plataforma de áudio preferido aí,
Podcast no Contexto e você vai encontrar esse conteúdo lá para você também. Beleza? Bom, eu queria começar esse bate-papo aqui pedindo ao pastor André, brother, faz uma oração pedindo a bênção de Deus aí para o estudo de hoje. Vamos orar então. Amado Deus, nosso Pai, louvamos o nome do Senhor pelas bênçãos derramadas e pelo teu cuidado por nós. Nos entregamos em tuas mãos nesse momento, que a tua palavra será aberta, que ela possa fazer morada no nosso coração. Amém. E que possamos extrair lições valiosas para a nossa vida. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, brother. Bom, vamos à lição de hoje. O tema de hoje está muito legal, tem que ver com um assunto também, um tema muito importante, que João dá um destaque especial sobre esse tema. E ele dá também motivações, porque Jesus estabeleceu esse assunto. É um assunto que tem muito a nos ensinar. Tem a ver com humildade, tem a ver com seguir o exemplo de Jesus. O tema de hoje tá aqui na tela já, eu queria que meus brothers acompanhassem aqui, tem tirinha também na tela, eu queria ouvir a impressão deles também sobre o tema da semana, preparando os discípulos. A gente percebe que intencionalmente, desde o capítulo 10, Jesus está no capítulo 11, ressurreição de Jesus, de Lázaro, perdão, depois do capítulo 12, né, aquele link que ele faz entre a morte dele, a Maria unge os pés dele também, e chegamos ao capítulo 13, né, os últimos 10, 11 capítulos do Evangelho de João, são dedicados especialmente aos momentos finais da vida e do ministério de Jesus aqui na Terra. E é muito importante a gente se aprofundar. Diz uma escritora cristã chamada Ellen White, seria muito bom que a gente parasse uma hora por dia para meditar, refletir sobre os momentos finais da vida de Jesus. E acho que essa lição ela vai possibilitar isso para a gente também, tá? Preparando os discípulos, aqui está a tirinha na tela. Eu queria ouvir de vocês aqui, qual a impressão de vocês da tirinha da semana, que insight vocês conseguiram extrair, que lições vocês extraíram da tirinha da semana. Um de cada vez, tá? Para não causar tumulto. Eu acho que não existe outra palavra que se encaixa melhor do que... Pode ser que eles tenham, né? Para mim, né? Que é a palavra serviço. Boa. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado aqui nessa terra, poderoso, né? Serviu e lavou os pés dos discípulos, uma grande lição de humildade também, nos impulsionando para servir, né? O nosso Deus é um Deus que serve, e a gente, como filhos dele, como criaturas dele, a gente deve servir também, porque se a gente não servir, é como a tirinha está dizendo, a gente não serve para viver, né? Muito da hora, muito bom. E aí, Giovanni, Rebeca? Eu vou logo lá, depois aí a Rebeca termina. Fechou? Fechou. Eu acho que o André já deu ali um bom panorama para a gente poder iniciar esse diálogo. Se trata de que Jesus, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Senhor, ele decide vir e de maneira assim totalmente tradicional na época, para uma função de servo, ele vem, lava os pés ali dos seus discípulos, mostrando humildade. E também aqui eu já faço um paralelo aqui interessante, não apenas com o serviço, mas também com a humildade, como já foi apresentada, e também características de uma liderança. A verdadeira liderança ela é baseada na humildade e no serviço. E Jesus também ele veio nos mostrar que, como cristãos, nós também, líderes em nossas determinadas igrejas, em nossas geografias, Jesus ele nos mostra que para nós alcançarmos ali um resultado extraordinário através da nossa liderança, nós temos que partir do pressuposto da humildade, do serviço. Então, eu creio que esse é um ponto que me chamou bastante atenção. Muito bom. Rebequinha? Sim. Quando eu vi essa tirinha, eu pensei muito na escada para a honra, né? Que a primeira etapa, né? O primeiro degrau é a humildade, que é o serviço. É você servir, só servindo que você consegue reconhecer, né? Tipo, o papel lá de baixo e um dia você chegar no alto e você falar, nossa, passei por isso. Então não tem como pensar em honra e não pensar na questão do serviço em humildade. Muito bom. Eu quando eu olhei a tirinha, fiquei pensando, mas tanta ilustração que ele poderia usar, sabe? Tanto recurso que ele poderia usar. Uhum. Ele usou uma coisa, como é comum de Jesus, né? Coisas do dia a dia, né? Do cotidiano. Sim. Era uma coisa muito comum, né? Quando alguém chegava na casa de alguém, o servo da casa geralmente lavava os pés, né? Uma lição prática, E né? o servo era tido como alguém realmente inferior, não é? Não era alguém do mesmo nível de quem era da casa. Tanto que era aquele que fazia uma função relativamente humilhante, né? Sim. No livro Parábolas de Jesus, na página 51, a serva do Senhor, a irmã White, ela apresenta que o método de Cristo ele era um método eficaz.
Jesus ele trazia algo conhecido para o desconhecido. Ou seja, o comum corriqueiro na época dele, o servo lavava os pés ali das pessoas que chegavam. E agora Jesus ele utiliza este atributo para poder nos ensinar uma lição de humildade acerca do reino. Então eu acho que isso é fantástico. E é super interessante, né? Porque hoje em dia, algumas igrejas, né, praticam essa questão do lava-pés e da ceia também, né? E aí o que acontece? Quando a gente sabe que vai ter Santa Ceia e que vai ter o lava-pés, cara, tu já lava o pé em casa, tu toma um banhozinho, né? Meinhazinha aquela mais bonitinha, tal, né? Pra que fique tudo bacana, né? No tempo de Jesus, não. O camarada, ele não tinha carro. O mais abastado, quem sabe, tinha um cavalo, usava uma sandalinha. Essa galera que andava com ele era pezão no chão, né? Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fala que é o pé de cachorro, né? Que é descalço. E aí, então, imaginando aquele pé grosso, quem sabe pisou numa pedra, sangue, sujeira. E aí Jesus, então, ele se curva ali e lava os pés dos discípulos, né? Mostrando que a gente deve se importar com o outro, com o próximo, e que a nossa vida deve ser uma vida de serviço, porque Deus é um Deus que serve, né? Muito bom, sensacional. João 13, recomendo que você leia o capítulo todo, só vou ler o verso 12 aqui em diante, diz assim, ó. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Imagina a situação. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Então, lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Eu acho fantástico esse final aqui. João 17 também termina do mesmo jeito, né? Querem ser felizes? Permanecer em mim, isso aqui, então amem uns aos outros. Eu tô falando, querem ser felizes? Sirvam uns aos outros. Querem ser felizes? Para de ficar se achando melhor do que o outro. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não se considera melhor do que os outros, né? Ele considera os outros superiores a eles. É como sempre tendo algo a oferecer para compartilhar, para agregar na sua vida, né? E Jesus destaca aqui a questão do serviço, da humildade, como sendo uma coisa que, se praticada, vivenciada, experimentada, ela traz felicidade, cara. E, de fato, as pessoas que eu conheço na igreja, ou que vivem uma vida útil no mundo, são aquelas pessoas que vivem uma vida de serviço. E não tem nada que dê mais significado, mais sentido na nossa vida, mais prazer para a nossa vida do que ter um serviço altruístico por quem precisa, né? Acho isso fantástico, né? Jesus falando assim, ó, se vocês viverem isso, praticarem isso, vocês serão felizes. André, essa afirmação de Jesus, ela acontece dentro de um contexto final, né? Porque Jesus está indo já, né, provavelmente aqui já para o final da sua experiência conosco aqui, para a última semana. O que você queria destacar dessa última ceia, né? Porque Jesus participa dessa última ceia, né? Os outros evangelhos fazem na sequência cronológica, João não, né? Não tanto, mas essa última ceia ela teve algumas marcas, né? O que você queria destacar aí para a gente, contextualizando a gente na semana sobre o tema dessa semana para a gente? Sim, Jesus, então, ele vai e lava os pés dos discípulos ali, né? E apesar de ter acontecido isso no fim, ao longo do ministério de Jesus, ele sempre agiu de maneira improvável, quebrando barreiras, quebrando paradigmas e principalmente trabalhando com determinados tipos de pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Então, por exemplo, né, a escolha dos próprios discípulos mesmo tinha, assim, um ponto de ebulição altíssimo, né? Ele trabalhava com um publicano e também um zelote, era um negócio, assim, estranho, né? E eu extraí, assim, uma lição para mim dessa situação, é que
todos podem servir na causa de Cristo, independente de quem seja, independente da tua história, independente do teu passado, independente de onde tu é, desde que a gente esteja disponível para Deus. Se a gente estiver disponível, Ele vai nos usar e Ele vai trabalhar com a gente, né? Agora, tem um outro contexto também, da pessoa que é cheia de dom, é cheia de talento e não usa. E aí não funciona. Mas Deus, ele pode trabalhar com todas as pessoas, né? E nesse capítulo 13, então, Jesus mostra isso pela questão do serviço, da humildade, e o restante ali do Evangelho de João mostra esses últimos ensinos de Jesus, os acontecimentos da Semana da Paixão, e Jesus, sabendo que o fim dele estava próximo, ele quis deixar uma lição extremamente valiosa e assim, prática, né? Jesus era mestre em transformar aquilo que era difícil, teórico, que os religiosos da época engessavam, né? Numa coisa simples, prática, leve, né? Então, Jesus trabalhou de uma maneira muito carinhosa, muito amável, né? Mostrando que, poxa, se eu sou o mestre de vocês, posso servir, por que vocês não podem também, né? Uhum. Só lembrando que esse era um contexto que os discípulos estavam vindo assim de um relacionamento meio conturbado, querendo quem vai ser o maior entre nós, e isso e aquilo. E aí Jesus vai lá e pum, dá uma lambada, né? Você está dizendo, olha, quem quer ser o primeiro deve servir, eu estou servindo vocês aqui, vocês devem servir uns aos outros também, né? Essa pergunta de Jesus é uma pergunta muito profunda, né? Vocês entenderam o que eu fiz? E toda vez que eu participo da ceia, eu estou ministrando ou participando, eu fico pensando nisso, né? Porque a sensação que eu tenho, os evangelhos demonstram isso, né? É que eles não entenderam nada. Nada. Vocês entenderam? Eles ficaram mudos, né? Mas não entenderam nada. Absolutamente nada. Só foram entender, na verdade, bem depois, né? Quando o Espírito Santo realmente desceu sobre eles, eles entenderam o que era. Tanto que eles tiram as diferenças e tal, e reconhecem que se não se unissem, nada poderia acontecer entre eles, né? Eles não poderiam usá-los de forma nenhuma. E eu fico pensando, né? Eu particularmente, né? Como a gente está longe dessa lição muitas vezes, né? Como a gente também muitas vezes demonstra com nossas atitudes que não entendeu nada, né? Então, Jesus, ele queria que a gente soubesse, né? Experimentasse o que é ter uma vida feliz de verdade. E uma vida feliz de verdade, e ele deu esse exemplo, eu faço isso aqui para que vocês façam o mesmo. Sigam o meu exemplo. E quem seguir o meu exemplo vai ser feliz. Então, para de se sentir melhor do que o outro. Para de achar que os outros têm que te servir. Sirva aos outros. Seja útil na vida dos outros, né? E eu ouvi um tempo atrás um cara pregando sobre isso, né? Um pastor pregando, estava falando assim que toda vez que você se ajoelha diante de alguém, falando da ceia mesmo em si, né? Para lavar os pés de alguém, você está assumindo o lugar de Cristo. Na prática, né? Na prática é isso aí. E toda vez que alguém está lavando os teus pés, é como se você estivesse permitindo que Jesus lavasse os teus pés. E quem a gente é para Jesus lavar nossos pés, né? De certa forma, até, Fabrício, trazendo assim para um contexto mais nosso, na sociedade que a gente vive, caótica, de correria, doenças emocionais, quer remédio para ansiedade, depressão, é o serviço, cara. É isso aí. Porque quando tu serve, tu se importa com o outro, tu acaba esquecendo da tua dor, né? Por exemplo, assim, ó, tá com dor de dente, a tua dor de dente não tá passando. Quer um remédio para dor de dente, tu vai lá e chuta a quina com o dedinho mindinho. Tu vai esquecer na hora a dor de dente, porque tu vai lembrar só do mindinho que tá ali, entendeu? E o serviço na vida prática da gente é assim também. Quando a gente serve, a gente se esquece dos nossos problemas, a gente para de focar na gente e a gente foca naquilo que é principal e que é o outro. E assim, é um engano a gente pensar que quando a gente está servindo o outro, a gente vai acabar ficando descuidado, desleixado, porque
enquanto a gente cuida dos outros, Deus, ele cuida da gente isso também, aí. né? Queria também só ponderar aqui um aspecto. Palavra bonita, né? Ah, Ponderar, né? Eu Fazer queria uma ir pro... inserção. Eu Aí queria ir pro tá outro louco. lado aqui. E o título A Última Ceia, ele é um pouco bem pesado, porque, Aham. poxa vida, última ceia. Que se nós olharmos pelo lado do copo meio cheio, é a primeira ceia também. A primeira ceia barra a última ceia. Mas essa última ceia aqui, na lição até, é mencionado que Jesus ele queria preparar também esse grupo de pessoas especiais. Jesus ele meio que abre mão ali das outras e ele abraça ali os Aquele seus... grupo, né? Ele acolhe ali esse grupo de discípulos com a intenção de prepará-los. Ou seja, dá uma atenção especial para eles, porque quer queira, quer não, se você gosta de curiosidade, o Evangelho de João ele é um livro repleto de curiosidade. Por exemplo, até o capítulo 11, nós vamos ver ali a ressurreição de Lázaro, alguns teólogos atribuem que até o capítulo 11, o ministério de Jesus ele é resumido nos seus 3 anos ali. A partir do capítulo 11, ele vai terminar nos últimos dias de Jesus aqui na Terra. E no capítulo 13, está mencionado ali a última ceia, Jesus então ele separa esse grupo seleto de pessoas, ele dá uma atenção. Em outras palavras, Jesus ele queria mostrar para eles lições específicas, como a lição de servir, a lição de ter humildade, mas acima de tudo também prepará-los para os grandes desafios que eles mais na frente iriam enfrentar. Então assim, isso me chamou muito a atenção, o fato de Jesus ter abraçado os discípulos de maneira assim tão especial e como eles, por mais que não tivessem entendido na hora, mas é notório que mais na frente eles entenderam. Eu sempre gosto de lembrar que quando nós somos ali garotos, nas provas, a gente lembra mais as questões que a gente erra do que talvez as questões que a gente acerte. Quando a gente erra uma questão, a gente fala, poxa vida, como que eu errei essa? E essa questão vai ficar ali na nossa mente sempre. Em outras palavras, por mais que eles não tivessem ali assimilado prontamente essa lição tão importante de passar tempo com Jesus, afinal de contas, o tempo estava acabando, eles mais na frente não teriam seu mestre, muitas coisas seriam reveladas, muitas coisas eles iriam entender e eles iriam colocar em prática. Mas como que essa atitude de Jesus, através da última ceia, os ensinamentos, algo simples, ponderados, porém totalmente relevantes, fizeram com que esse grupo seleto de pessoas tomassem decisões assertivas mais na frente. Então isso, assim, eu coloco como assim algo, o cerne ali dessa lição de domingo. Top. E aí, Rebequinha, e esse lavar dos pés dos discípulos ali, o que representou para eles? O que Jesus queria ensinar? Sei que o Giovanni já deu aqui um spoiler aqui do que Jesus queria ensinar e tal, mas tem muita coisa envolvida ali, né? E o que Jesus queria ensinar para os discípulos ao lavar os seus pés? Sim. Eu queria colocar para vocês um contexto da questão do Oriente Médio, né? Uhum. Ali as pessoas, elas vivem na cultura baseada na vergonha e honra. Você pensa, o meu mestre lavando os meus pés. Como assim? No contexto que eu estava vivendo lá no Líbano, a gente vê que alguns trabalhos chega a ser tipo humilhante para alguma pessoa ver, e as pessoas não querem serem vistas fazendo algumas atividades. E dentro da universidade, às vezes gera até uma contenda ali de quem vai ficar na pia da cozinha para lavar a louça, eu não quero. Sempre um conflito para colocar os estudantes ali. E entendendo esse contexto de vergonha e honra e aplicando para esse episódio aqui onde Jesus se colocou à disposição de lavar os pés, você vê que Jesus ele já estava tipo, quebrando muitos padrões ali naquela sociedade, entendendo nesse contexto. E fala que Jesus ele amou os discípulos até o último. E com essa atitude, ele demonstrou e revelou o amor do Pai, o amor ao próximo, e ele se colocou numa posição de serviço. E essa posição, tipo, nessa situação de humilhação, ela mostra o contexto e conecta o que é ser um discípulo. E era isso que ele queria ensinar para os seus discípulos ali, no contexto de servir as outras pessoas, independente do que a sua cultura está falando para você. Isso é humilhante, mas tem um propósito. E você sabe que é o primeiro passo, né, nessa caminhada. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui a ser feito.
tem uma parte aqui na lição que fala bem assim: ele então instruiu os discípulos a servir uns aos outros da mesma forma. À medida que o amor de Cristo nos transforma, vamos além de saber o que ele fez por nós e começamos a seguir com alegria as suas instruções. Quando você entende o propósito e você realmente absorve isso e coloca sua fé nisso, é impossível você não seguir os passos do nosso mestre. E nessa situação era o que Cristo ali ele estava ensinando para os discípulos. Eu acho legal esse negócio da disposição de seguir as instruções de Cristo, né? Porque Jesus apresenta o servo no modo que o seu Senhor. Então, o que o Senhor mandar, cara, não é o seu Senhor. Então vai lá e faz, rapaz, e pronto. E deixa a conta com ele. Então, como o Senhor está falando assim, ó, você quer ser feliz, então faça isso. Você quer ser o maior? Então seja o que serve. No meu reino, o maior é o que serve. Vocês não estão brigando para saber quem que é o maior? Então, quer ser o top aqui entre... Entendeu? Quer se parecer muito comigo? Quer estar num lugar de honra comigo? Então faz o que eu fiz. Então Jesus, ele apresenta para nós uma receita, que até o André mencionou agora há pouco, né? Que não necessariamente é um valor só a ser cultivado no ambiente cristão. É claro que o valor apresentado aqui é feito por Jesus, né? Tem que dizer quem foi que estabeleceu isso. Mas é um valor tão necessário, é tão real, né? Entre qualquer tipo de relação, que na visão de uma pessoa que não vê como Jesus vê, é um tonto, é um bobo, né? Tá aí servindo todo mundo, tá perdendo tempo, a gente cuidar da sua vida, tá aí dedicando tempo a servir aos outros, né? Só que o sentido para a vida mesmo, né? Não é só um chavão, né? De um início de uma lição, falado por aí afora, né? Que não serve para servir, não serve para nada, não serve nem para viver. Mas de fato a nossa vida, ela consiste, a nossa utilidade de vida, ela consiste quando você decide viver uma vida de serviço. Quando você decide experimentar, seguir as instruções de Jesus, né? Aqui até no finalzinho da lição menciona assim, Jesus sabia que nem todos os discípulos seguiriam o seu exemplo. Achei legal isso aqui. Seu conhecimento sobrenatural era visto novamente, né? A previsão de Jesus de que seria traído é mais uma evidência de que ele é o eu sou, né? Que se revelou a Moisés, aquele que é a raiz de Davi, né? Aquele de quem Davi disse que seria traído. Olhando para trás, para o momento da ceia, vemos que as palavras de Cristo cumpririam perfeitamente mais uma confirmação de sua divindade. Então, a Bíblia já anunciava, já há muito tempo, né, de que ele iria ser traído. E esse é o segundo ponto, parte do comente, queria que o Giovanni até nos ajudasse, porque servir alguém que de alguma forma a gente, né, sabe, né, que precisa, que não tem assim um impasse com a gente, né, ou que não despreza, ou que não ameaça, né, não se torna possível ameaça de traição, é uma coisa. Agora, servir alguém que você sabe que vai lhe trair é um outro nível, né, de serviço. A parte do comente aqui descreve aqui, o destaque é Jesus, Judas e o discípulo amado. E nessa conversa assim, que Jesus revela para Judas, né, revela para João, os detalhes, né, em detalhes, né, quem iria traí-lo. E aí, Giovanni? Aqui a gente vê um ambiente um pouco até mesmo engraçado, porque se nós pudéssemos descrever, a gente vai, nessa frase aqui, a gente vai ver que numa mesa está Jesus, do outro lado está o traidor e do outro está o queridinho, teoricamente ali o discípulo amado, como João se denominava. E Jesus, ele fala para João, é interessante como todo esse contexto de ceia, todo esse contexto de lava-pés, humildade, tudo isso são maneiras de Jesus atrair o coração de Judas. Isso que eu acho louco, viu? Então, isso é fantástico. Eu estava vendo aqui agora, Jesus quando monta este cenário, a lição aqui fala de maneira assim espetacular, porque quando Jesus ali institui a ceia, a Bíblia diz que João estava à direita. E quem estava à esquerda? Óbvio, ele, Judas. Judas também estava próximo de Jesus. Ellen White, no livro O Desejar de Todas as Nações, página 518, ela diz o seguinte: se havia um lugar mais elevado do que os outros, Judas estava decidido a ocupá-lo e pensar que esse lugar era junto de Cristo.
Então, Judas, ele sabia que estar perto de Jesus era importante. Judas sabia, porque ao longo desses 3 anos e meio de ministério de Cristo, Judas, ele não apenas ouviu, Judas testemunhou. Judas viu milagres sendo realizados, Judas viu pessoas sendo transformadas. O pastor Mark Filling, ele tem assim uma frase que eu gosto muito, e até vou citá-la aqui agora, onde ele diz que o maior argumento que nós podemos falar da existência de Deus é uma vida transformada. E aqui, Judas, ele testemunhou Pedro, ele testemunhou o próprio João, filho do trovão, como essas pessoas, ao longo do ministério de Cristo, permitiram assim, ser mudadas, serem transformadas pelo autor da vida. E Judas sabia que estar próximo de Jesus era sinônimo de coisa boa, era sinônimo de transformação, e ele não abriu mão. Mesmo com tudo aquilo que ele estava pensando, mesmo com tudo aquilo que ele estava arquitetando, ele não abriu mão de estar perto de Jesus. Por fim, na lição, na parte de terça-feira do Comente, Jesus ele proporcionou 3 atos de hospitalidade para Judas. Fantástico. Primeiro, Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo. Como pastor, nós ministramos ceias, nós participamos de ceias, e vez por outra é comum alguém chegar para nós e falar assim, poxa pastor, quem pode participar da ceia? Já passou por isso? Acho que todos nós já passamos por isso. E a gente fala, poxa vida, todos podem participar da ceia. Todos podem participar. Judas participou. Esse é o argumento que eu sempre uso. Porque assim, olha, Jesus, um dos atributos de Cristo é que ele é onisciente. Ele sabia quem iria o trair. Jesus sabia que era Judas e ainda assim não apenas permitiu Judas participar. Segundo a Bíblia, Jesus deu a Judas a oportunidade de estar perto dele. Porque que é num lugar especial. Exatamente. Né? Jesus ele permitiu que Judas se assentasse perto dele, como forma de, quem sabe, usar meios para que Judas pudesse se converter. O segundo é que Jesus ele lhe entregou o pão e deu-lhe também este lugar de confiança. Jesus, ele cuidou de Judas até o último momento. Jesus deu oportunidade para Judas até o último momento. Jesus, ele identificou o traidor. Mas muitas das vezes, diferente da gente, Jesus, ele identificou o traidor não com o dedo apontado, e sim com serviços prestados como forma de mostrar para Judas que ainda lhe havia oportunidade. Que nunca é tarde para a gente, quem sabe, voltar para Jesus. E a história de Judas poderia ser uma das mais lindas histórias da Bíblia de arrependimento. Já imaginou se esse Judas, que nós conhecemos como traidor, tudo que é sinônimo de traição hoje, nós falamos, ô seu Judas! Sim, poderia ser uma história assim tão repleta de emoções. Alguém que, poxa vida, fez algo errado. E a Bíblia aponta que Judas ele entendeu. Porém, o desdobramento final que ele tomou para a sua própria vida que vai em contradição com aquilo que a gente aprende de Jesus. Por isso, eu achei essa parte aqui fantástica, a maneira como João também termina. João ele termina aqui no versículo 30 com a expressão era noite. E aqui também a gente vê que não se tratava de Judas. O Judas não era ali o embrião, não se tratava de Judas. Se tratava do opositor, se tratava do inimigo, se tratava daquele que se opõe ao caráter de um Deus maravilhoso. E João também, ele faz questão de dizer luz e trevas. E infelizmente para Judas, pelas suas próprias escolhas, não pelas oportunidades que Jesus deu a ele. Por fim, eu gosto sempre de falar que muitas das vezes nós seremos julgados não pelos pecados que nós cometemos, mas pelo perdão que nós não aceitamos. Judas ele não quis partilhar do perdão que Pedro, mais na frente, aceitou e partilhou. E vem no final dessa lição, vem a pergunta que a própria lição faz, eu achei super interessante, tipo, como poderia o traidor de Jesus ser tão respeitado entre os discípulos? Honrado. Você consegue imaginar algo semelhante acontecendo hoje? E sabe o que acontece? Judas era extremamente competente. Ele era um cara cheio de dons e talentos. Tanto que foi atribuído, por exemplo, a gente tinha Mateus, né? Sim. Que era também um publicano, um cara da área de finanças, e ainda assim Judas foi escolhido para ser o tesoureiro, né, daquela situação. Então, ele
possivelmente era um camarada competente, arrojado, tanto que nas ações dele dá para ver que ele era esperto. Eu vou ficar perto de Jesus, ali que tá o negócio, né? E hoje a gente consegue perceber muitas pessoas assim também. Pessoas que têm dons, pessoas que têm talento, pessoas que têm vários tipos de competências, reputação, uma pessoa que fala bem, um líder influente da igreja, mas que não tem uma vida íntima com Deus. E sabe, existe um pregador evangelista norte-americano chamado Leonard Ravenhill. Ele é da década aí de 70, 80. Caramba, Fabrício, tá vendo aí? E ele fala o seguinte: por mais inteligente que sejamos, por mais títulos que tenhamos, por mais coisas que a gente possa possuir, se a gente não tiver uma vida íntima com Deus, a gente não vale um vintém furado, né? Uhum. Então, dá pra gente entender o que aconteceu com o Judas. Mesmo estando perto, estando dentro de toda aquela situação, ele não conseguiu se ligar intimamente com Cristo, né? E aí vai um recado e um conselho para os nossos jovens. Uhum. Não adianta nada a gente ir para a igreja, não adianta nada a gente ter um cargo na igreja, não adianta nada os nossos amigos serem da igreja, não adianta nada a gente viver uma vida dentro de um conjunto de regras se a gente não tiver intimidade, se a gente não tiver comunhão com Deus. De coração, né? Tem que ser de coração. Com Cristo é assim, ou é tudo ou é nada. E o legal de tudo, né, assim, o mais assustador de tudo, né, nessa experiência toda aqui, é que Jesus conhece a gente, né, cara? Conhece. Ele sabe nossas intenções, ele sabe nossas motivações, ele sabe o quão perto a gente está dele, mas o quão distante estamos da sua graça, da experiência e intimidade com ele. E ele mesmo, assim, o texto diz claramente, e ele os amou até o fim. Isso inclui, inclusive, a gente, né? Ele amou Judas, cara, até o fim. Ele foi até o último. O que ele podia fazer para Judas cair na real, ele fez. Sim. E mesmo assim, Judas tomou uma decisão, né? Como ele também, ele deixa a gente livre, né? Mas uma coisa é certa, Jesus, ele conhece as intenções da gente, né? E se o que a gente está fazendo é verdadeiro ou não, né? 1 Samuel 16, verso 7, né? Quando Samuel foi mandado para a casa de Jessé para escolher o rei de Israel, daí quando ele escolhe Davi, ele diz assim, esse é o próximo rei de Israel, porque Deus não vê como os homens vê. Os homens veem a aparência, Deus vê o coração, né? Então... Você ia falar? Eu ia colocar que Jesus, ele sabia do final da história, mas ainda assim, ele seguiu dando oportunidades ali para Judas. Quantas vezes nós, na nossa igreja, vemos nossos irmãos pecarem, que não tem o mesmo destino de Judas, quem sabe? E a gente apedreja, aponta o dedo e não faz o que Jesus aqui nessa situação nos deu como lição também. Fazer Ame, tudo o que... dê oportunidades. Fica mais uma lição pra gente, além do serviço. Isso também faz muita conexão com a humildade, de você ver o seu irmão, mas você dar oportunidades e acolhê-lo ali na mesma mesa. Não um serviço assim, aleatório, é um serviço para salvar mesmo, né? Sim. Tudo que ele fez era para salvar, né? Era intencional, pra tudo. despertar a pessoa Sim. para que ele acordasse para a realidade de que esse caminho de trevas era uma realidade possível, tanto que Judas foi e o final não foi bom, foi horrível, né? Diferente do que o Giovanni mencionou, do que poderia ser e que não foi, né? Sim. Bom, palavra-chave da semana, gente, eu tenho que correr agora. Eita, já foi, já acabou. Vamos lá. Palavra-chave da semana é humildade. Eu queria começar com o André aqui. Qual é o seu texto base da semana que você escolheu e que palavras você queria destacar aqui para acrescentar na nossa rede semana? Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 27, nos diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E a palavra para mim é serviço. Muito bom. Vale aqui um comentário de que a palavra serviço hoje é uma palavra que está na moda, né? Por conta desse contexto todo polarizado que a gente vive e tudo mais, né? E fica aqui um conselho para os nossos jovens e para quem está escutando nosso podcast. A gente não precisa seguir nenhum viés político, nenhuma situação para que a gente possa servir. Se a gente for cristão de verdade,
Isso já está no cerne do cristianismo, né? A gente cuidar daqueles que são menos favorecidos e a gente servir, porque mais uma vez vou afirmar, o nosso Deus é um Deus de serviço. Muito bom, muito bom. Rebeca, texto e palavra, qual que é? Ok, escolhi Marcos capítulo 10, no versículo 44 e 45, que diz assim: E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a palavra de conexão eu coloquei honra, porque se você quer ser o primeiro, você precisa ser um dos últimos, né? Então, é honroso você ter um ato de humildade. Agora Muito bom. segura que lá vem pedrada, Fabrício. Segura aí, pedrada santa. Cajadada. Aí, O meu texto aqui é João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui a palavra que eu coloquei na rede semântica foi disposição. Muito bom. Disposição para você servir, disposição para você aprender, disposição para você crescer e disposição para você caminhar ao lado de Jesus. Muito bom, Giovanni. Bom, dela eu colocaria a palavra modelo, na sua eu colocaria exemplo. Na sua eu colocaria serviço mesmo, tá? Mas a humildade, ela reverbera de muitas formas, é como um som que está aí alcançando outros lugares, outros ambientes, né? Te imagina a humildade só como aquela pessoa, olha triste, eu sou humilde e tal, né? Cara, a humildade é você reconhecer o que você é e o que você não é, não é? Sim. E a humildade, ela é praticada quando você decide copiar o modelo e o exemplo de Jesus, né? Quando você decide viver essa vida de serviço que ele espera que a gente tenha mesmo na prática. Porque sem isso, a gente vai viver essa humildade vazia, oca, sabe? Que não tem prática nenhuma, não tem nenhum tipo de conteúdo, né? E Jesus, ele experimenta ou compartilha essa experiência de humildade na prática, né? Não é fingido. É um negócio prático. Então, Exatamente. cara, você ser humilde, então reconheça que só Deus sabe de tudo. A gente não sabe de tudo. Então, ele que sabia de tudo, ele não ficou fazendo cálculos, ele foi até o final. Então a gente tem essa tendência, não, assim, não merece não, isso aqui, já foi longe demais, Os julgamentos. né? Ou esse daí não merece meu serviço. Cara, nosso desafio, a honra que nós temos é em servir. Inclusive, é uma das coisas, um dos atributos que mais nos assemelha de Deus, além do perdão, né? É a capacidade que nós temos de servir. Então, quando a gente tem a capacidade de servir, até que a gente acha que não merece ser servido, e mantém essa postura, porque Cristo pediu, é o mais próximo que a gente se assemelha de Cristo. Porque não é natural. Não é natural, não é nosso. Não é natural, Só pode vir né? de Deus isso aí. Cara, eu me lembro que uma vez estava liderando uma equipe de vendas para estudantes da Coportagem, né? No interior de Minas Gerais. E aí, era uma cidade, assim, diferente. Pedro Leopoldo, o nome da cidade. Uhum. E aí você tava andando assim e logo ficava na contramão. Era estranho. E aí eu tava andando daqui a pouco, contramão. E vinha vindo um carro de lá e era um senhorzinho dentro do carro. Rapaz, aquele... Parecia Blumenau, viu? Aquele... Blumenau tem umas vias também assim, né? Não, cara. Fala de Blumenau. E aí, o senhorzinho, rapaz, mas me xingou de tudo que ele podia. Mas, rapaz do céu. E eu, sangue quente, né, cara? Aí, falei, vou ficar quieto, tranquilo, tô Filho de errado. Lá no sul, o pessoal quando tá com sangue quente fica quieto. Tô errado. Aí tá, aproveitei, fiz a volta, voltei. Vou parar no posto de gasolina pra abastecer. Quando eu parei, quem é que tava lá? O velho. E aí eu desci do carro e ele já começou a ficar todo com medo, né? Um senhorzinho de idade e aí então, qual que era a minha vontade? Retribuir o que ele tinha me feito. O que eu fiz? Olha, o senhor, faça mais isso, pode ser que alguém vai machucar o senhor e tal. Consegui ser paciente naquela época, mas assim, ó, não é o nosso natural tratar o mal que faz pra gente com o bem. Não é o natural a gente servir alguém que não tá nem aí pra gente. Uhum. Mas quando a gente foge daquilo que é natural, a gente se assemelha a Deus, né? É verdade. Por isso que Jesus deu, através da ceia, né, desse último momento, né, instruções claras, né, André?
Eu achei muito legal, né? Porque, falando da rede semântica, faz lá no seu quadro, não esquece não, tá? Não perde esse momento com a sua equipe aí, com os seus jovens, de permitir que eles também compartilhem as suas ideias, que eles aprenderam sobre o que é humildade na prática, tá bom? A rede semântica é para esse momento, tá bom? Caminhando já pro final aqui da parte do compartilhe, André, aqui Jesus deu instruções simples, mas claras, né? Práticas para os seus discípulos, né? E elas tinham muito que ver com essa realidade que Deus espera que a gente tenha coragem de experimentar, né? A coragem de copiar Jesus, né? De ser realmente alguém que está disposto a ser guiado por ele, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho aqui, essa parte de quinta-feira é sempre bem prática, né? Como que o evangelho de João mesmo resume Deus? Deus é amor, né? Uhum. E sabe, quando eu era criança, e quem sabe lá no Piauí funcionaria bem melhor do que em Santa Catarina, que o sol é mais forte, né? Só um pouco. Sabe aquelas lupas assim que os senhorzinhos de idade usavam para enxergar, a letrinha pequena e tal? O que a gente fazia? A gente botava a lupa no sol e esperava o faixinho de luz se formar ali, e aquele calor ia queimando as formigas, né? E já subia aquele cheiro e tal. Brincadeira de menino bobo, né? E o que acontece? Muita gente acredita que Deus é esse cara com a lupa na mão e que a gente é a formiga. Que ele tá ali pronto para punir a gente, para ferir, para quando a gente errar, quando a gente pisar na bola, né? Jesus, ele veio aqui para apresentar o caráter do Pai. Quem é o Pai? Um Deus que cuida, um Deus que ama os seus filhos com um amor incondicional, incompreensível, e ele estava querendo mostrar isso na prática para os discípulos, porque essa ordem de amar, como a lição mesmo diz, não era uma novidade, mas a humilhação e a morte de Jesus Tornou tudo novo, né? novo e mostrou a profundidade disso, né? Na verdade, os discípulos, se eles conseguissem perceber, né, é claro que enxergavam assim de uma maneira micro, a gente consegue enxergar hoje de uma maneira um pouco maior, mas a encarnação de Jesus é um ato assim de amor, vou usar uma palavra bonita do Piauí agora, incomensurável, né? Que isso. Algo assim, algo que não dá para explicar o tamanho e a profundidade, né? Jesus, ele veio e agora ele estava mostrando e ensinando para os seus discípulos que o nosso Deus é um Deus que ama, um Deus que serve, um Deus que cuida e que continua hoje, cuidando, amando e servindo a cada um de nós que somos seus filhos. Até quando a gente trai ele, né? Exatamente. Achei isso extraordinário, né? E achei legal esse fato de... O capítulo 13, o 14, né? O 17 também. O 14 vem uma promessa muito linda, né? Que a gente às vezes imagina só o desejo de Deus, né? De habitar com a gente na nova terra, né? Na nova Jerusalém. E a gente percebe que é bem mais do que isso, né? A gente percebe ali uma promessa de um relacionamento que não pode ser quebrado nem nas horas de maior angústia, de maior perturbação, né? Turbação, né? De incredulidade, de dúvida, de medo, né? Promessas de que a gente não estaria sozinho, nunca estaria órfão. Então percebe que Jesus só o tempo todo tentando revelar, olha, eu nunca vou deixar vocês sozinhos, vou deixar o Consolador, continue acreditando em mim, eu quero morar com vocês. Eu não quero morar lá no futuro. Eu quero me relacionar com vocês agora. Então, eu quero que vocês acreditem em mim. Aliás, eu vou orar para o meu pai, para que o mesmo relacionamento que eu tenho com meu pai, eu quero ter com vocês. Eu sou um com ele, eu quero ser um com vocês. E assim como eu sou um com vocês, sejam um com os outros também. É um negócio assim meio... É tudo Linkado, né? Não dá. E por isso que João, mais uma vez, ele fala muito fortemente, né? Eu amo a Deus, mas eu não amo a quem eu vejo. Como é De que eu que vou? amo a Deus, eu não amo quem tá comigo, eu tô vendo todo dia, então não combina muito, né? Então se eu vivo assim, eu sou mentiroso. Então por isso que o amor de Deus, ele só faz sentido quando ele é praticado, quando ele é experimentado, né? É isso mesmo. Eu acho que interessante também que um dos vieses assim, de uma sociedade tão polarizada que a gente vive hoje, hoje muito mais do que falar, você tem que provar.
Hoje, até na área mesmo do jurídico ali, da advocacia, se eu tô errado, você tem que provar que eu tô errado. Tem que fato. Exatamente, Prova, tem que ter prova. E neste assunto de amor, Jesus ele não apenas falou, ele provou. Conceituou, né? Exatamente. O João declara, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Ou seja, Deus ele morou, Deus ele abriu mão para vir a este mundo, para poder viver com a gente. E não apenas viver, nos ensinar, mas assim, é uma história que termina com a certeza de vitória, porque ele veio, ele morreu. Jesus ele morreu. Diferente de qualquer cultura oriental, onde os deuses, para poder assim suas iras serem aplacadas, eles pedem sacrifícios, eles pedem para que a chuva pudesse ser derramada. O nosso Deus não. O nosso Deus ele se fez sacrifício, tornando isso o maior ato de amor. Se hoje nós podemos externar o amor, é porque nós podemos aprender com ele, pelos seus ensinamentos, por tudo, e também da maneira como ele terminou. Ele morreu de braços abertos para que nós pudéssemos viver. Pegando até, Fabrício, mais um gancho, e aí a gente, poxa, são 2 pastores aqui, como que a coitada da Rebeca vai falar, né? Ela não vai, coitadinha, né? Mas assim, ó, essas instruções práticas que Jesus deu aos discípulos são instruções que foram transferidas automaticamente para nós também. A gente precisa amar, né? Ali o texto que o Giovanni citou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Gosto muito daquela... Para devocional, aquela Bíblia versão A Mensagem, né? De uma releitura ali do Eugene Peterson, né? E esse verso ele traduz assim: e o verbo se fez carne e se mudou para a vizinhança. Legal. Então, e aí casa com um texto lá do livro Desejar de Todas as Nações, que a escritora norte-americana Ellen White fala. O que Jesus fez na adolescência dele ou quando ele era criança? Será que ele cruzou um pequeno rio caminhando sobre as águas? Será que ele ressuscitou alguns animais ou alguma coisa do tipo? Não. Ele se concentrou em ser um bom vizinho, em ser gentil com as pessoas que ele entrava em contato, em ser amoroso com os seus vizinhos, com as pessoas que estavam ali. De fato, quando ele despontou, algumas pessoas podiam ter dúvida, mas aqueles vizinhos dele ali não. Por quê? Porque ele traduziu o que é o amor. E aí fica uma lição aqui pra gente, né? A gente tem a Rebeca, que está trabalhando como voluntária hoje em Alem-Mar, lá no Líbano, né? Demonstrando o amor para aquelas pessoas lá no Líbano. Mas assim, eu posso ir também, o Piauí pode ir também, e os meus amigos que estão ali podem ir também, mas a gente não pode se esquecer que a gente é chamado por Deus para demonstrar o nosso amor para nossa vizinhança, onde a gente está. Casa, às vezes. Exatamente. Você vai falar, Rebeca? Não, isso vai colocar um trecho aqui da lição que fala bem assim: a profundidade do amor de Cristo tornou-se um novo parâmetro do nosso serviço como discípulos. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma demonstração do amor de Deus por meio do seu povo. Ali ele vivia diretamente com seus discípulos e dava o exemplo para ele. E hoje, nós somos esses discípulos que precisam mostrar para a sociedade, né, esse amor que nós aprendemos com Cristo. A gente imagina, né, assim, o mundo, obviamente, né, mais secularizado, globalizado, não sei o quê, com tantas teorias, né, tantos ismos aí para o mundo abraçar. Mas eu acho assim, minha leitura é o seguinte: acho que as pessoas só querem saber se funciona. Só querem saber se é real, tá ligado? Só querem saber se... Beleza, esse cara é pastor aqui, meu vizinho, mas e aí, cara? Ele é de verdade mesmo? Como é que ele é? As pessoas querem ver se o cristianismo funciona, se ele é real mesmo. Então, que o André tocou aqui agora há pouco, né? Esse relacionamento que Deus quer ter com a gente agora, ele tem que ser tão real, tão poderoso, que isso ele vire cascata na vida dos outros, Transborde, né? Para que as pessoas saibam que sim, as instruções de Jesus, elas podem ser seguidas, são praticadas. E olha, eu tô recebendo, funciona, é verdade. Então, eu acho muito interessante, né? A pergunta da lição termina assim, né? Como você retribui o amor de Deus por você? É muito pessoal, né? Mas eu até coloquei para ele servindo como ele serviu. Então, o nosso grande desafio é ter uma vida que seja vivida de tal forma que ela seja útil para os outros. Que seja uma bênção para os outros, né? Uma vida que abençoe os outros, né? Que não só desperte perguntas,
mas para a gente ser a resposta, porque sabe a oração de alguém que, como essa mesma escritura que ele mencionou aqui, vocês mencionaram Ellen White, estão se perguntando à noite, será que Deus me ama? Será que ele se importa comigo? Será que ele não me esqueceu? Tinha alguém orando assim, né, no bairro aqui do Tatuapé, um projeto One Missão, tinha uma garota, uma dupla visitando, já tinham batido nessa casa mais de 10 vezes, e a mulher não abria a porta, e ela nessa noite tinha passado um momento bem difícil, estava orando a Deus, sabendo, perguntando a Deus se Deus se importava com ela. E foi justamente nesse dia que o pessoal foi lá bater na porta da casa dela. E ela entendeu que Deus demonstrou o amor de Deus por ela naquela visita tão simples, daqueles jovens, né? E ela falou para aquela dupla de missionários, para a Célia e para o Jacó, vocês são a resposta do amor de Deus por mim, hoje, porque eu pensei que ele tinha me abandonado. E eles foram lá só orar com ela, queriam só orar, dizer que Deus amava ela e tal, tentando ter algum contato com ela. Hoje eu estou estudando a Bíblia com ela lá, está sendo um momento bem especial, né? Mas como uma ação persistente de alguém que está disposto a servir, a ser útil na vida de alguém, pode de fato abençoar alguém que está perto da gente, né? Caminhando para o final aqui, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque aqui foi mencionado algumas vezes, sobre Deus conhece a gente, Ele sabe da gente, Ele precisa... O que Ele quer saber mesmo é se é por inteiro, se é de coração, se não é só de aparência. Se a gente não quer só aquela posição, se a gente não quer só aparentar que a gente está com Jesus, se a gente não tem outros interesses. E a lição termina fazendo um consenso sobre questões do coração. Eu queria ouvir de vocês aqui, considerações finais, nosso tempo aqui já viram, já tocou, já acabou, mas eu queria ouvir de vocês aqui o que é que vocês conseguiram extrair dessa lição, o que ela falou ao coração de vocês e que recado final vocês queriam compartilhar com os jovens que estão ouvindo ou assistindo esse podcast. Começando aqui, vamos lá, Rebequinha, qual é tua consideração final? Vamos lá. Aqui na sexta-feira tem um trechinho que fala, né? A escritora Ellen White comenta que no momento em que Jesus estava lavando os pés, Judas ele sentiu, né, tipo, dentro do coração dele um desejo instante de confessar, mas ele não fez por vergonha, né, de se humilhar. E trazendo para nossa realidade atualmente, quantas pessoas às vezes acham que fazer o bem é humilhante, o quanto os valores ainda continuam sendo invertidos. Mas abaixo fala bem assim, Deus não vive para si. Criando o mundo, mantendo todas as coisas, Ele está constantemente servindo em benefício de outros. Hoje a gente vê que está tendo um boom, né? Pelo menos na nossa igreja adventista, um boom sobre essa conscientização da questão do serviço voluntário, as oportunidades que são criadas para os jovens. E como você falou, existem pessoas que elas foram designadas para servir dentro de casa, aqui na nossa cidade, no nosso país, mas existem pessoas que ainda lá fora elas estão com esses valores invertidos e ela talvez precisa, tipo, de mim e de você ou de qualquer outra pessoa que tem esse desejo de fazer um pouco a mais, que tem no coração uma vida de serviço, que Deus já trabalhou com ela e que tá na hora dela compartilhar. E isso faz parte do nosso ministério de voluntariado na Igreja Adventista. Então, até faço um convite para você aí de casa que tem o desejo, às vezes, de fazer um pouquinho a mais, de levar esse valor para outras pessoas, né? Procure as oportunidades que a nossa igreja dá para você servir e levar amor, humildade e muitos outros valores para outras pessoas. Amém. Top demais. Giovanni! Eu vou ser aqui sucinto. Eu acho que a verdadeira liderança é aquela liderança servidora. Como Jesus fez, amar uns aos outros, para que nós possamos desenvolver Jesus na vida de outras pessoas como ele de fato gostaria que ele fosse apresentado. Um Deus amoroso, um Deus servidor e, acima de tudo, um Deus que está presente conosco. Muito bom. André? Isso aí. Eu quero terminar minha participação aqui com a tirinha. Ou nós vivemos para servir, ou não servimos para viver. E dizer que o último texto aqui da lição, na parte de sexta-feira, está até grifado na nossa lição. A beleza da santidade que o havia transformado irradiava do seu semblante com a glória de Cristo. Quando a gente serve, quando a gente se une com Cristo, quando a gente tem intimidade com Ele, esse amor transborda, né? Enche minha vida e não pare até transbordar. Um abraço para meus amigos do Margem Norte. Top. Terminamos aqui também com essa... Até transbordar, né? É isso aí. Bom, gente, queria agradecer vocês aí pela participação, tá bom? Espero que, de alguma forma, Deus tenha usado esse bate-papo aqui para motivar alguém a ter uma vida de serviço, ter uma vida mais útil, né? Jesus incluiu até aqueles que nós não incluiríamos, né? Para abraçar esse chamado dele de ter uma vida de serviço.
Então que a gente dê uma resposta diferente da de Judas, né? Que a gente seja mais útil e que a gente se humilhe diante de Jesus, abra para ele de fato nosso coração, para que a gente... Ele já se conhece, ele sabe tudo, né? Então não precisa nem contar muito, né? Mas para que a gente reconheça o quanto a gente precisa dele e que a semelhança dele seja a nossa maior honra, né? Diante das pessoas, que os outros vejam na gente também isso. E alguém parecido com Jesus. Giovanni, ora com a gente no final aí, por favor. Muito bem, vamos orar? Soberano Pai que estás no céu, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos em tua presença, de aprendermos mais sobre ti, hoje em especial, sobre a última ceia, como essas lições foram importantes para as nossas vidas, no quesito de humildade, no quesito de serviço, mas também, ó Deus, no quesito de sermos acolhidos por ti. Que o Senhor seja com cada jovem que está nesse momento participando conosco, que essas lições de fato sejam reais e vivas no coração de cada um deles. Que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor continue nos direcionando para a obra da salvação, limpa-nos de todo mal e nos ajude, ó Deus, através do teu Santo Espírito, a continuarmos firmes com essa liderança servidora e, acima de tudo, com o teu reino sendo expandido em nossas vidas e em nossa geração. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Giovanni, mais uma vez pela parceria, tá bom? Sei demais. Valeu, Rebequinha. Deus abençoe, tá? Essa é uma inspiração pra gente. Valeu, Andrezão. Tamo Bom junto. demais, hein? Abraço lá pra galera de Santa Catarina. Show. Tamo junto. E obrigado a você também que acompanha a gente até agora aqui nesse podcast, ouvindo ou assistindo em algum lugar. Esperamos que você tenha também sido tocado como a gente foi tocado, que a gente responda essa pergunta de Jesus, né? Vocês entenderam o que eu fiz? Que a resposta nossa seja: eu entendi, Senhor, eu quero seguir teu exemplo, eu quero fazer a tua vontade, quero seguir tuas instruções e ser feliz, tendo uma vida útil, uma vida de serviço, com quem está pertinho da gente e aonde Deus nos enviar. Que Deus te abençoe. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, também nosso canal do YouTube. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece ou que não conhece, para que de alguma forma esse material, esse bate-papo, inspire outras pessoas a seguirem o exemplo daquele que realmente veio aqui para servir. Quer ser grande? Sirva como Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!